Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! Você sabia que a cidade de Propriá é berço de grandes poetas? A exemplo do ex-ministro Carlos Aires Brito e de cientistas como Maria Irma Sejas Duarte, uma das maiores patologistas do país, do artista plástico Álvaro Santos, do cineasta Jota Soares, reconhecido entre os precursores do cinema em Pernambuco, entre tantos outros vultos que contribuíram para o desenvolvimento do Estado e do país. Pois é, mas talvez você não saiba que Propriá tem uma academia de letras. A Academia Propriaense de Letras, Artes, Ciências e Desportos foi criada no dia 20 de novembro de 2015. Agora, pega a visão! Nós, do Sintese, temos a honra de dividir o nosso espaço de luta com um dos expoentes dessa academia, o Dr. Franklin Magalhães Ribeiro. E será com ele a nossa entrevista especial deste sábado. Se você quer entender um pouco mais sobre a cultura de Propriá, não saia daí. Está no ar, TV Sintese. Bem, mas antes da entrevista com o Dr. Franklin, nós vamos ao nosso quadro O Direito é Seu, com outro advogado trabalhista, o Dr. Hildon. Manda a vinheta! O direito é seu. Em programas anteriores, informamos sobre o direito da revisão da vida toda, confirmada pelo STF, para os professores e professoras que estão aposentados pelo INSS. No entanto, as decisões judiciais que já estão sendo proferidas no sentido de conceder essa revisão, estão levando em consideração o tempo em que o professor ou a professora estão aposentados, ou seja, o Poder Judiciário vem entendendo que somente as aposentadorias que tenham 10 anos a contar do primeiro dia do recebimento do dinheiro da aposentadoria até o dia do pedido judicial ou administrativo poderão ser beneficiados da revisão da vida toda. Assim como o Sintese vem realizando não só um estudo para saber se o professor tem direito ou não à revisão, estamos também entrando com as ações judiciais ou administrativas para a classe magistério. Sendo assim, é muito importante que aqueles professores e professoras que ainda não compareceram ao Sintese liguem para o sindicato e agendem um atendimento com um dos advogados para não perderem esse prazo. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Na última quarta-feira, 17 de maio, foi celebrado o Dia Mundial contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Por isso, o nosso Cine Resistência de hoje traz para você o filme Stonewall, onde o orgulho começou. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. No fim dos anos de 1960, o adolescente Danny Winters é expulso de casa e começa a descobrir novas ideias políticas e as dificuldades da vida adulta às vésperas da rebelião de Stonewall, quando lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros enfrentaram a polícia de Nova York. O ato culminou na Parada Gay, que hoje se espalhou pelo mundo. Para assistir e conhecer essa história baseada em um fato, vá ao YouTube e coloque o nome do filme, Stonewall, onde o orgulho começou. No escurinho do cinema. No dia 4 de fevereiro de 2023, o advogado trabalhista do Sintese, Dr. Franklin Magalhães Ribeiro, tomou posse na Academia Propriaense de Letras, Artes, Ciências e Desporto. Esse homem, por trás das gravatas bem escolhidas, dos ternos bem cortados, do jeito manso, da fala dócil, que rege como ninguém a orquestra que toca o direito dos trabalhadores, é também um grande ativista da cultura. Boa tarde, Dr. Franklin, tudo bem? Boa tarde, Luana, tudo bem? Dr. Franklin, antes da gente falar sobre a sua posse na Academia Propriaense de Letras, Artes, Ciência e Desporto, vamos falar um pouco sobre o Centro de Cultura de Propriá, do qual você é membro.
Explica pra gente, pro pessoal de casa, o que é esse espaço e qual o seu objetivo. O Centro de Cultura de Propriá, ele é uma instituição que foi criada antes mesmo de eu ingressar, né? Já funciona há alguns anos e o objetivo é discutir cultura, né? Fazer estudos sobre história, enfim, sociologia, as diversas áreas do conhecimento humano e também promover a cultura no município de Propriá e na região. Então, eu entrei no centro já pela curiosidade e pelo compromisso que tenho de despertar na população de Propriá, um compromisso meu pessoal, de despertar na população de Propriá o interesse pela cultura como uma forma de marcar, né, de individualizar aquela gente, né, de fazer sentir-se pertencer a uma identidade própria a partir dos conhecimentos e das coisas, dos costumes da cidade e da região. Então, o objetivo do centro é esse e o meu pessoal, ao entrar no centro, foi esse daí, de colaborar para que isso aconteça. Dr. Franklin, você também é um dos organizadores da Flipriá, que é a Festa Literária de Propriá. Então, conta pra gente sobre esse evento e quando ele acontece. Olha, a Festa Literária de Propriá, ela acontece anualmente, no mês de outubro, e esse ano, que foi, na verdade, o primeiro ano passado, melhor dizendo, ela aconteceu no mês de novembro. Mas a data que está consensuada é de sempre acontecer no mês de outubro. Nós construímos a festa literária exatamente como uma forma de projetar no cenário de Propriá, não é, a riqueza literária que existe na cidade e despertar o desejo entre jovens de produzir e de ler cada vez mais na nossa cidade. Propriá já foi um grande celeiro de excelentes escritores, de grandes artistas das letras, e por isso, efetivamente, a gente resolveu fazer esse resgate cultural através dessa festa literária. Dr. Franklin, agora sim vamos falar sobre a sua posse na Academia Propriaense de Letras, Artes, Ciências e Desportos. Conta pra gente o que o levou para a academia. Foi essa sua militância pela cultura de Propriá, os serviços que você tem prestado à cultura da sua cidade natal? Não apenas isso, Luana. Isso também foi um elemento, não é? Porque um dos viés que a academia trabalha é exatamente a questão da cultura, mas também uma outra que é mais desconhecida daqui do Sintese e dos professores que convivem comigo mais proximamente, que é a minha atuação também no desporto. Olha só. Eu faço parte do pleno do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Sergipana de Futebol e também colaboro com o América Futebol Clube lá de Propriá, né? Já de alguns anos eu ajudo a construir o América e a gente tem esse papel na cultura e no esporte. E isso foi o que motivou a escolha do meu nome para compor a Academia Propriense de Letras e Artes, Desporto, Ciência, enfim. Não necessariamente nessa ordem, mas é a APLCAD. A gente sempre encontra, sobretudo nos dias de sexta-feira, Franklin ali com sua boa blusa do América de Propriá, torcedor aí fiel ao seu time. Você ocupa a cadeira de número 38 da academia e o patrono dessa cadeira é o Américo Seixas. Conta pra gente quem foi esse patrono, qual a importância dele para a cultura de Propriá. Américo Seixas, e é impressionante como Sergipe desconhece os seus filhos. Américo Seixas foi um grande compositor brasileiro. A música mais famosa que ele conheceu, e aí muita gente seguramente conhece, é Vida de Bailarina, que já teve regravações
infindas, com grandes cantores brasileiros, né? Elis gravou, Alcione, vários outros, né? Artistas de renome nacional gravaram essa música. E é uma música belíssima. E ele é filho de Propriá, que morreu no Rio de Janeiro, inclusive depois de uma carreira artística mais ou menos curta, porque ele viveu pouco tempo, morreu ainda muito jovem. E aí, graças a essa relevância musical que ele tem, né, escolheu-se, os membros fundadores da academia escolheram como patrono dessa cadeira o Américo Seixas, para homenagear e resgatar a memória desse grande propriaense, desse grande sergipano, que trouxe para a vida musical brasileira páginas belíssimas, né? Ele compôs com Noel Rosa, compôs com grandes nomes da música nacional. Doutor Franklin, a gente está falando aqui que a academia é academia de letras, artes, ciência, desporto. E aí, você está aí pela área das artes, vai pelo desporto e também sabendo que está indo pelas áreas das letras, né? Que está fazendo um livro. Conta pra gente um pouco do que esses escritos vão trazer para a sociedade sergipana, para todo o Brasil. Essa ideia de escrever um livro, ela surgiu durante a Flipriá, porque nós estávamos num debate sobre a situação dos indígenas da região do Baixo São Francisco, tanto os Cariri Chocó de Colégio, de Porto Real do Colégio, em Alagoas, quanto aqueles que hoje estão na ilha de São Pedro, né, lá em Porto da Folha, e que conseguiram, após muita luta, retomar a sua terra. E lá para as tantas, eu, fazendo uma referência a essa história, disse que há alguns anos atrás, né, nos anos 80, portanto, já há 40 anos atrás, a catedral foi invadida por pessoas. A Catedral de Propriá foi invadida durante uma celebração da missa no domingo à noite por pessoas que tentavam matar aquele que estava proferindo a homilia, que era um irmão marista, que foi o meu grande, aliás, fazendo um parênteses, foi o meu grande mestre, que era um irmão marista, professor de história, que me despertou para outras realidades do mundo e que efetivamente me trouxe, é um dos grandes responsáveis pelo que eu sou, aquilo que eu penso. Então, Fábio foi um grande mestre para mim, uma luz que veio na minha vida. E eu relatava esse fato e o espanto foi geral. Ninguém sabia, mesmo pessoas que tinham mais idade, desconheciam aquele fato que foi tão relevante porque decorreu do conflito entre os indígenas e os proprietários da terra, né, que eram da família Brito, que era lá de Propriá também. E aí, esse fato me chamou a atenção. Eu disse, não, eu tenho que registrar, né, a história que não se conta oficialmente. Eu tenho que, de alguma forma, ajudar a preservar isso. E aí eu resolvi, nesse momento, escrever um livro e tratar desse assunto também em um dos textos, né, ou em alguns dos textos, e tratar de outras impressões mais daquilo que não se conta, que é aquilo que eu consigo enxergar no cotidiano da nossa gente. Doutor Franklin, fantástico, né? Trazer isso, exatamente isso, ser um contador de história do seu povo, da sua cidade, da sua cultura, espalhar isso, não só por Propriá, como eu disse, mas por Sergipe, pelo Brasil. A literatura é uma coisa que sou apaixonada e tem uma força muito grande para falar da gente, do nosso povo, dos nossos costumes. E exatamente sobre isso. E aí você é homenageado, recipiendário pela academia. E como foi essa emoção? Essa história de recipiendário quase virou uma meme, né? Porque
E em boa medida por sua culpa. E Carol. Recipiendário, porque no convite para a recepção do título de acadêmico, membro da Academia Propriense de Letras, vinha lá dizendo que eu era o recipiendário, receberá e tal, a homenagem, tal dia. E aí virou essa coisa meio engraçada, meio jocosa que criou-se lá no Sintese. Mas assim, foi uma emoção grande, né? Porque de fato é um momento de reconhecimento do seu trabalho. Mas eu disse no meu discurso na posse que eu não queria apenas uma homenagem, transformar aquilo apenas numa homenagem, porque para mim era muito mais do que uma homenagem, era um compromisso. Eu disse lá que, não sei se foi o mesmo, porque ele não me deixou o talento de Drummond. Eu gostaria que ele tivesse deixado o mesmo talento que ele deixou em Drummond. Mas aquele anjo torto que disse, vai Carlos ser Goethe na vida, ele parece que buzinou no meu ouvido também e disse, vai Frank ser Goethe na vida, né? E eu disse que queria assumir ali um compromisso e não receber uma homenagem, um compromisso de aprofundar as discussões sobre cultura, de travar, de aumentar o conhecimento da população sobre as nossas características, sobre aquilo que nos é próprio lá em Propriá, não é? Nós temos expressões que só se usa em Propriá, que nenhuma outra cidade praticamente conhece, a não ser vista a partir de outro propriaense. Você tem um exemplo assim para gente? Por exemplo, pararacajuano, né? Fono é o fonoaudiólogo, né? Sim. É um profissional. Para o propriaense, quem é fono é aquilo que a gente chama de mão de vaca, unha de fome. Não é? O camarada pode ser fono, sovina. É aquele que é um sovina, aquele que faz fonagem. Lá em Propriá tem todas as variantes dos adjetivos que circulam, né? E eu tenho para mim que 3 atividades humanas são essenciais para você ajudar as pessoas a crescerem, e desenvolver o seu ambiente de moradia, né, a sua região. É a descoberta da identidade. E a identidade você descobre através da cultura. É a apropriação dos conhecimentos, e aí você desenvolve através da educação. E a geração de esperança. E eu escolhi ajudar a criar esperança através do esporte. Então, atuando nessas 3 áreas, que eu atuo nessas 3 áreas, para mim, eu me completo, porque acho que estou fazendo algo que vai ajudar a sociedade a ter um futuro melhor. Os jovens, especialmente, né, saírem do caminho das drogas, né, que cada vez mais destrói a sociedade em si. Eu acho que quero empregar a minha força para a construção disso. Por isso que eu resolvi efetivamente e me senti muito orgulhoso de ser um recipiendário, como você lembrou aí, mas da Academia Propriense de Letras. Doutor Franklin, nossa entrevista está chegando ao fim. Quero dizer que é com muita felicidade, com muito orgulho que eu entrevisto o meu colega de trabalho, um grande advogado, e tenho mais felicidade ainda em saber que é esse homem que também milita e que dá o seu tempo para a cultura. Muito obrigada pela sua presença. TV Sintese está de portas abertas. Quando lançar o livro, para falar um pouco mais também de Propriá, só vir. Obrigado, voltarei sim. E é isso, minha gente. Cultura fala sobre o nosso povo, sobre a nossa ancestralidade. Faz parte do que nós somos. Por isso, viva a cultura de Propriá, viva a cultura de Sergipe, viva a cultura do Brasil. A você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores,
das crianças do meu país. Eu queria